Marcos 11, versículos 12 a seguir. Todos acharam? A Bíblia diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Estamos felizes mais uma vez de estarmos na presença de Deus. Amém? E somos gratos a Ele pela rica oportunidade. Como eu disse no momento que eu li a palavra da oferta, durante a semana da paixão de Cristo, foi uma semana muito intensa. Jesus fez muitas coisas naquela semana. Jesus participou de muitas coisas naquela semana. E Jesus foi e voltou a Betânia pelo menos 2 vezes, onde ele dormia, talvez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas nessa última semana, Jesus passa por algumas experiências e nos mostra algumas experiências também, das quais é importante que nós saibamos que são exemplos para nós. Eu tenho já falado sobre essa palavra aqui, e uma das coisas que mais me tem tocado nos últimos dias, ou talvez nos últimos tempos, tem sido a condição que nós, igreja, de um modo geral, nos encontramos. Deixa eu mudar isso aqui. Amém. Eu estava cantando com um e aí permaneci com ele. Mas é importante que nós, como igreja, tenhamos sempre não só a noção, mas tenhamos o desejo de todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor e ouvimos a sua palavra, que essa palavra traga mudança em nós, mudança de atitude em nós. A melhor coisa que pode acontecer conosco, sendo cheios do Espírito Santo, é que haja mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de conduta nas nossas vidas. Porque todos nós temos falhas, irmãos, eu tenho sempre dito isso aqui, isso não é uma justificativa, é uma realidade. Mas nós não podemos justificar as nossas falhas para sempre. A palavra de Deus, ela sugere para nós, e é suposto que ao sermos confrontados pela palavra e com a palavra, haja mudança em nós. Eu estava lendo a Bíblia ontem, estava lendo a Bíblia hoje, rascunhei, e não saiu nada, mas essa palavra ficou muito clara no meu coração. Jesus, ele sai de Betânia em direção a Jerusalém. É interessante que nesse tempo aqui, são aqueles dias que Jesus, ele é aclamado lá em Jerusalém. Ele entra no domingo em cima de um burrinho, todos gritam Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor.
Jesus chora sobre a situação de Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das tuas asas. Mas você não quis, mas você não me ouviu. E ele diz de tempos que viriam, tempos difíceis que viriam para Jerusalém. E numa dessas idas e vindas, nessa última semana, a Bíblia diz que Jesus sai de Betânia e teve fome. Eu imagino que era de manhã. E ele está vindo em direção a Jerusalém. E ele vê de longe uma figueira cheia de folhas. Caminha em direção a essa figueira, procurando figos. Mas ele não encontra figo. A Bíblia diz aqui que não era tempo de figo. Não era tempo de frutos. E é um contraste com a nossa vida cristã, porque apesar da aparência dessa figueira, Jesus não encontrou frutos nela. E eu quero nessa manhã ser, como eu disse domingo passado, ser bem simples aqui, eu não quero nenhuma profundidade teológica, mas eu quero só trazer algumas lições e alguns comparativos com essas parábolas. Com essas, não parábolas, mas acontecimentos, desculpe. Jesus vê folhas numa figueira. Em outras palavras, Jesus vê aparência numa figueira, mas não encontra frutos na figueira. Quantas vezes a igreja do Senhor tem vivido de aparência? E eu quero trazer para nós aqui, eu quero que você pense essa manhã. Existe alguma área da sua vida que é bem aparente, mas que não tem fruto? Porque muitas vezes nós parecemos ser algo, mas só nós e Deus sabemos o quão murcho está aquela área. E você pode dizer assim: pastor, não era tempo de fruto. E assim, para muitos, ou muitas pessoas têm vivido nessa justificativa: não é tempo de fruto. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: pregue a tempo e a fora de tempo. O escritor aos Eclesiastes diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Jesus disse assim: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Existe uma responsabilidade quando nós somos, como eu disse, confrontados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser pregada só para que nós a ouçamos no domingo, mas ela precisa produzir fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela precisa produzir fruto em nós. O fruto do Espírito tem que nascer em nós. Eu sempre falo, eu sempre cito aqui Mateus 7, porque é o exemplo clássico de uma igreja com aparência. É o exemplo clássico de uma igreja que cura, que expulsa demônios, que prega em nome de Jesus, que profetiza em nome de Jesus, e um dia Jesus vai olhar e dizer assim: eu só vi aparência em vocês, eu nunca vos conheci. A situação da igreja, ela não pode permanecer da forma que está. A igreja, principalmente essa igreja imigrante que está aqui, ela precisa influenciar. Alguém me perguntou essa semana como que pode uma pessoa viver tantas oportunidades. Sempre ora por alguém, sempre fala com alguém. E eu quero dizer nesta manhã que todos nós temos essa oportunidade. Todos nós vivemos o mesmo evangelho, ou deveríamos viver. Todos nós deveríamos ter a mesma paixão por almas. Todos nós deveríamos, em todo tempo, produzir frutos e não somente folhas. O Salmo 1 diz que
o varão que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele tem as suas raízes lá no fundo, no solo, que vão em direção ao ribeiro. Ele está plantado do lado de um ribeiro e dá o fruto na estação própria. E as folhas não são só aparência, elas não caem. E ele diz assim, que tudo quanto fizeres prosperará. Irmão, você sabe por que a luta tão grande na sua mente? Você pensa em tudo o dia inteiro, uma briga, uma batalha, para você não pensar nas coisas de Deus. Sempre tem uma distração. Sempre tem alguma coisa que vem. Ah, mas se isso, ah, mas se aquilo, ah, eu podia fazer isso, eu podia estar fazendo aquilo. E a gente está sempre distraído com algum pensamento, mas a palavra diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nossos pés caminham aqui, mas a nossa mente tem que estar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo diz, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3:16 diz para nós que nós temos que ter a palavra de Deus habitando em nosso coração abundantemente. Em outras palavras, ele diz assim, olha, pense nas coisas de Deus. Medite nas coisas de Deus. Irmãos, a palavra de Deus sabia, os escritores, Deus já havia usado os escritores para escrever sobre tempos que viriam. E Paulo escreve, olha, virão tempos trabalhosos, tempos penosos. Nesses tempos, muitos não suportarão a sã doutrina, mas buscarão para si doutores, que fale aquilo que faz cócega nos seus ouvidos, aquilo que eles querem ouvir. Você é o melhor de Deus. O melhor dessa terra Deus reservou para você. As bênçãos de Deus são para você. Eu não estou dizendo que não são, mas existe uma linha, uma corrente gospel que só prega as bênçãos de Deus. Só vivem das aparências, só vivem das coisas dessa terra, mas a cabeça está longe de Deus. O problema é que nós mudamos a nossa oração. Quando o nosso coração não está nas coisas do alto, quando ele está nas coisas de baixo, a gente busca só o que é de baixo. E isso é uma luta, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Isso é uma luta porque todo dia nós temos distrações. Todos os dias nós somos tentados o dia todo a não sequer pensar na palavra de Deus. E aí você pensa em tanta coisa e a sua oração começa a ser assim, Senhor, me abençoa nessa área. Senhor, me abençoa aqui. Senhor, o Senhor sabe desse meu projeto aqui. Jesus, o Senhor sabe desse negócio meu aqui. E a nossa oração se torna egocêntrica. Egocêntrica. Nós buscamos primeiro as coisas que são da terra e depois as coisas que são do alto. Eu não estou dizendo que você não possa orar por algo. Eu estou particularmente com um projeto e eu me peguei algumas vezes essa semana falando, Senhor, dirija os meus passos para que eu faça isso certo. Para que isso dê certo. Coisa pessoal minha. E aí, por um momento, aquilo perturbou tanto a minha mente, eu fui orar e disse assim, Senhor, não me deixa esse negócio tomar a minha mente toda. Eu quero meditar na Tua palavra, eu quero buscar as coisas que são do alto. Porque às vezes nós ficamos tão presos às coisas da terra. E aí, quando nós menos percebemos, estamos cheios de folha, mas sem frutos. O Senhor espera que a igreja dele dê frutos. O Senhor espera que a sua igreja, que a árvore que está plantada esteja plantada do lado do ribeiro de águas, da fonte das águas vivas. O Senhor diz a Jeremias, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retém a água.
Quantas vezes a nossa segurança está em coisas, e essas coisas se vão. O Senhor está nos chamando de volta à frutificação. Nós lembramos dessa semana como a semana que Jesus fez uma grande obra por nós. Cantamos aqui hoje. Agradecemos a Deus pela grande obra que Ele fez na nossa vida. Mas nós precisamos voltar lá. Assim como Ele diz na Santa Ceia, fazer isto em memória de mim. Voltar lá e lembrar aquilo que Ele fez por nós, para que o nosso compromisso esteja firme com Ele. Irmãos, a pior palavra que nós podemos ouvir: nunca mais haja fruto em ti. Nós conversávamos aqui quinta-feira sobre Deus pesar a mão ou tirar a mão. Eu estou que nem Davi. Natan chega em Davi e fala assim: você quer o castigo dos homens ou de Deus? Em outras palavras, Natan estava falando assim: você quer que Deus pese a mão sobre você ou você quer que o homem pese a mão sobre você? Davi fala assim: deixa Deus pesar a mão sobre mim, porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso. O escritor aos Hebreus diz que o pai corrige o filho que ama. Mas dura coisa é quando Deus tira as mãos de sobre nós, tira a bênção de sobre nós. Não tem mais fruto, não tem mais arrependimento, não tem mais nada que nós busquemos. O escritor aos Hebreus diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não o achou, porque ele desprezou aquilo que Deus tinha dado a ele. Quantos de nós desprezamos a bênção de Deus, a bênção do fruto? Poderíamos frutificar. Eu me lembro de Moody, que não dormia um dia sem pregar o Evangelho para alguém. É um compromisso dele com Deus. Era um compromisso dele com Deus, e um dia, quase meia-noite, ele já de pijamas, eu já contei isso aqui. Lembra que naquele dia ele não tinha falado de Jesus para ninguém. Ele corre num posto de gasolina, pega o frentista do posto e fala de Jesus para ele. E volta para a cama para dormir. Passamos semanas, meses e às vezes até anos sem dar uma palavra de esperança para alguém. Estamos como o testemunho que eu contei domingo passado, o pastor Humberto Solano. Nós somos ruins, porque nós temos a fonte de água viva e nós não oferecemos essa fonte. Temos oportunidades de falar com pessoas, temos oportunidades de orar por pessoas, de produzir alguns frutos. Irmãos, quando você faz por alguém, o fruto está sendo produzido em você. Não é aquela alma que é fruto sua, é o fruto que está sendo produzido em você, de ter a coragem, de ter a ousadia, de ter a fé de falar de Jesus para alguém. Seus discípulos ouviram isso, versículo 14. E vieram a Jerusalém, e Jesus entra no templo. Eu acho interessante esse acontecimento ser seguido. Porque em Jesus mostra que naquela figueira não haveria mais fruto. E Jesus entra aqui no templo logo em seguida e começa a fazer uma limpeza no templo. Sabe, eu acho que as nossas orações deveriam ser um pouco diferentes. As nossas orações deveriam ser egocêntricas, às vezes, no sentido de Deus trabalhar em nós a sua vontade. Mas se você quer orar por você, ore assim: Jesus, me purifica. Jesus, me limpa. Jesus, limpa esse templo, porque você é templo do Espírito Santo. No nosso templo, pode ter algum comércio acontecendo aí e nós nem percebemos. Pode ter algumas trocas acontecendo e nós nem
percebemos porque ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E às vezes está acontecendo alguma coisa, a gente tem o costume de dizer assim, não, porque tem igreja aí vendendo isso, vendendo aquilo, mas você é templo do Espírito Santo e pode estar acontecendo alguma coisa dentro de você. Algum tipo de negociação dentro de você. O que é que você tem negociado? Qual tem sido as nossas exceções? Quais têm sido as nossas negociações? Deixa eu te dizer, não negocie a sua fé. Não negocie aquilo que Deus te deu. Falamos ainda aqui essa semana de pessoas que negociam a igreja em troca de dinheiro. A igreja não é nossa. Você também não é seu, você é templo do Espírito Santo de Deus. Como templo do Espírito Santo de Deus, Ele é quem rege, Ele é quem faz. Nós entregamos o controle, nós entregamos a direção da nossa vida a Ele. Nós não podemos mais assumir o controle e negociar coisas dentro de nós. Eu quero que você pense, o que é que você tem negociado? Quais são os valores que talvez você tenha perdido por causa de uma negociação em favor próprio ou de alguém? Eu vou tentar traduzir para você. Qual é o valor que você perdeu ou deixou de lado porque aquilo vai trazer benefício para você? Isso aí não tem problema não, isso aí é coisa de pastor. Acho que isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui é coisa que pastor prega no púlpito só. É coisa que pastor inventou. Nós já ouvimos isso. Quais são os valores que nós deixamos, valores pequeninos, que nós deixamos de cultivar como frutos na nossa vida? Queremos aprender coisas profundas da Bíblia, queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não estamos fazendo nem aquilo que é simples e que nós temos que fazer no dia a dia. Precisamos voltar um pouquinho ao Sermão do Monte. Precisamos voltar um pouquinho a Colossenses, a Filipenses, a Romanos. Precisamos voltar um pouquinho aos princípios bíblicos que nos foi ensinado, ou que nos foram ensinados, e nós perdemos no meio do caminho. E o Evangelho é simples demais, mas é difícil demais. Sabe por quê? Porque nós não perdoamos tão fácil. Porque nós não confessamos tão fácil. Porque nós não arrependemos tão fácil. Porque algumas coisas, quando é para o vizinho, justiça de Deus. Mas quando é para nós, misericórdia de Deus. Nós queremos justiça. Mas nós não praticamos essa justiça em nós. Esse evangelho ele precisa trazer mudança. A minha oração nessa manhã é para que o Senhor entre com um chicote na minha vida e espante todos os mercadores que estão no meu coração. Tudo aquilo que tem negociado princípios valorosos, tudo aquilo que tem negociado coisas que eu, sendo cheio do Espírito Santo, não poderia jamais nem pensar em fazer. E eu faço, eu quero que o Espírito Santo de Deus entre hoje e expulse esses mercadores de alma. Coisas que eu negociei no passado. Ou talvez coisas que eu não tenho dado tanta importância agora. É cheio do Espírito, mas não é bom pagador. É cheio do Espírito, mas ainda conta alguma mentirinha. É cheio do Espírito, mas ainda faz alguma falcatruazinha, dá um jeitinho brasileiro nas coisas. Que o Senhor entre nesta manhã com um chicote e limpe o templo dele no nome de Jesus. Esse templo precisa ser purificado. Esse templo precisa ser santificado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
Começou a expulsar os que compravam e vendiam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esses homens aparentemente estavam fazendo um bem. Eles não queriam expor os pecadores. Eles ficavam no pátio do templo, vendendo pombas, cabritos, coisas para o sacrifício do pecado. O Claudevan pecou e ele não quer vir para o templo carregando um cabrito, que todo mundo vai olhar na rua e falar assim, olha lá, ó, o pecador lá. Ele pagava mais caro dentro do templo, mas ele não queria expor. Assim a igreja vem negociando. Não vamos expor, não. Não vamos expor, não. É claro que nós não queremos expor ninguém. Jesus ensinou isso aí muito bem, lá em Mateus 18, se eu não estou enganado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele em particular. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chama mais um e vai de novo. Conversa com ele, mostra um jeito bíblico para ele. Se ele se arrepender, vocês ganharam o seu irmão. Se ele não se arrepender, traz ele para a congregação e expõe ele. Paulo é um pouquinho mais duro. Ele fala que tem alguns que nós não podemos nem saudar com a paz. E ele vai um pouquinho além, ele diz assim, olha, teve uns outros aí que eu entreguei na mão de Satanás, para que quem sabe a alma dele seja salva. E nós ficamos com todos os dedos, não é? Ficamos com todo o jeitinho. Ficamos com toda a nossa forma e formas e educações e não queremos expor. Irmãos, tem hora que o pecado tem que ser exposto sim, porque ferida que não é exposta não pode ser curada. E eu vou te falar uma coisa. Remédio para ferida exposta é forte. Essa semana o Claudevan mostrou para mim um cachorro com aquele remédio roxo de cavalo, não é? Tem crente que está precisando do remédio roxo de cavalo para matar os bernes, para matar os bigatos, os bichos que estão comendo você e você não percebeu que você precisa de uma limpeza do Espírito Santo na sua vida. Eu não percebi que eu preciso de uma limpeza do Espírito Santo na minha vida. Jesus não permite ainda porque ele não mudou. Olha aqui, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Eram as ofertas a serem vendidas para serem sacrificadas. Jesus falou, não, dentro da minha casa não vai ter esse tipo de negociata, esse tipo de negociação. E ele fala, não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Isaías 56, 7. Se você ler o 8, é melhor ainda, porque ele diz no 7 que a minha casa será chamada casa de oração, e se eu não me engano, no versículo 8 ele fala que ele traria outros de fora para essa casa, se referindo aos gentios. Nós precisamos voltar a fazer da nossa casa casa de oração, e eu não estou falando do físico, não. Eu estou falando de você. Filipenses, ou melhor, Efésios 6,18. Paulo adverte e diz, orando em todo tempo com oração e súplicas no Espírito. Nós estamos vivendo um tempo que mais do que nunca você precisa levantar orando e dormir orando. E passar o dia todo orando. Porque todo tempo vem uma seta. Porque todo instante vem algo. E essa casa tem que ser chamada casa de oração. Sabe por que nós às vezes perdemos a oportunidade? Eu vou usar aqui aquele chavão, aquele jargão pentecostal, porque nós não estamos na fiação. O negócio está acontecendo do nosso lado e a nossa cabeça está no mundo da lua, nas coisas do mundo. Se a gente tivesse ligado, era hora de você entrar e dizer assim, olha,
Eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. Eu não faço, mas eu sei quem faz. Nós não estamos ligados no que está acontecendo. Nós estamos, às vezes, distantes da realidade. Mas se nós estivéssemos ligados no céu, o Senhor abriria oportunidades a todos os instantes para nós. Sabe o que nós admitimos? Uma mentira de Satanás, de que os tempos estão difíceis. De que o povo não quer ouvir. De que o povo não quer saber. Não quer, irmão, sabe por quê? Porque o povo está cansado de balela. Agora, quando o Senhor usar você com o poder do Espírito Santo para falar, e as coisas que você falar entrar como uma espada, como uma flecha no coração, você vai ver mais lágrimas, você vai ver mais conversões, você vai ouvir mais assim, mas o que é isso que você tem? E você vai poder responder com amor a razão da esperança que há em ti. O problema é que nós falamos de uma esperança que nós mal pensamos nela. Mal pensamos nela. Eu me lembro de um hino antigo que diz: nossa esperança é a tua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Essa é a esperança do crente. Não existe maior esperança do que um dia estarmos na glória com o Senhor. Ele nos prometeu que um dia vai nos buscar. A minha casa será chamada de casa de oração. Mas e vós? Vós tendes feito dela covil de ladrões. Nós não, pastor. Nós somos tudo crente aqui. Lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas como que está o seu pensamento? Como que está o seu coração? O quanto que o diabo tem roubado, o quanto que os ladrões espirituais têm roubado da sua mente. Os seus momentos que você poderia estar cantando. Às vezes você está em casa sozinha, sozinho. Às vezes você está trabalhando sozinho, dirigindo sozinho, e você se presta a ter pensamentos ruins, a deixar o diabo fazer ninho na sua cabeça. Enquanto você poderia estar louvando, buscando o Senhor. Irmãos, os momentos mais intensos na presença de Deus na minha vida é quando eu estou andando sozinho, dirigindo sozinho, falando sozinho, no banheiro sozinho, porque são os momentos que eu entro na presença dele livre para adorar. E às vezes nós estamos dirigindo por aí, ouvindo alguma coisa que não deveríamos estar ouvindo, pensando em coisas que não vão acrescentar em nada, enquanto você poderia estar orando, enquanto você poderia estar sendo alimentado por uma palavra, mas nós não o fazemos. Nós temos transformado essa casa, esse templo do Senhor, num covil de lobos. Um lugar onde as pessoas, onde espíritos têm roubado a nossa mente, roubado o nosso tempo com o Senhor. Isso é muito sério. E se você não se deu conta ainda, comece a prestar atenção. Os pensamentos que têm invadido a sua alma poderiam ser diferentes se você não os deixasse entrar e roubar. Um dia desses eu estava conversando com a minha esposa e ela me disse que ela sofreu um ataque aqui dentro da igreja. E veio aquele pensamento e ela falou: não aceito, sai em nome de Jesus. E passou aquilo, mas alguém aqui foi atingido. Irmãos, o diabo não brinca. E muitas vezes na hora da mensagem, muitas vezes na hora dos cânticos, nossa cabeça voa em algum lugar. Não deixe que isso aconteça. Isso é o mais prático que eu posso falar nessa manhã. Porque o Senhor nos chama
a estarmos em comunhão com Ele, em oração o tempo todo. A Bíblia nos ensina por um motivo. E por isso, irmãos, aqueles homens queriam matar Jesus. Jesus vai para Betânia de novo, dorme lá, de manhã ele volta e os discípulos encontram aquela figueira seca. E eles ficam admirados. Como é que Jesus tinha amaldiçoado num dia e no outro dia já estava seca? E Jesus dá uma palavra só para eles. Tendes fé em Deus. Vocês precisam ter fé. Eu falei aqui domingo passado que o pastor Ron falou sobre a mensagem de Lázaro, que Marta e Maria criam que Jesus poderia ressuscitar no último dia. Que os judeus disseram assim, elas disseram, se ele estivesse aqui, ele poderia ter curado. Eles criam no passado, eles criam no futuro, na ressurreição do último dia, mas não criam no agora. E muitas vezes nós perdemos porque não cremos no agora. O que Deus pode fazer hoje. O que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Nós cremos que Jesus vai voltar um dia. Nós cremos que Ele já fez muita coisa no passado, porque nós cremos na Bíblia. Mas e hoje? Jesus diz assim, tendes fé. Tende fé porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aí ele diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando ao Pai, crendo que o recebereis, o tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Eu não sei por que Jesus falou isso. Mas ele já deixou aqui claro em algumas outras passagens que sem perdão o Pai não ouve. Sem perdão não há resposta de oração. Mas a palavra de hoje não é sobre perdão. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus deixou isso muito claro. Mas não é só esse o foco. O foco que eu queria trazer para você hoje é a aparência, fruto, pensamento, oração no pensamento. Oração no seu templo, todos os dias. Porque a casa, o templo do Espírito, tem que ser chamada casa de oração. Hoje nós não temos um templo como antigamente. Nós temos aqui esse templo, mas isso aqui não é nada, porque se isso aqui for destruído, você precisa continuar sendo o templo do Senhor. Templo do Espírito Santo. E esse templo não pode ser covil de ladrões. Irmãos, não deixe que Satanás roube a tua paz. Não deixe que Satanás tire a tua paz. Seja você um templo, uma casa de oração ao Senhor. E Deus vai abrir muitas oportunidades. E aí ele vem e fala, tem de fé. Para que eu vou orar o dia inteiro, pastor? Porque eu creio que Deus vai fazer algo através da minha oração. Porque eu creio que orando ao Pai no nome de Jesus, crendo, eu vou receber. Porque eu creio que se eu perdoar, o Pai me ouve, Ele também me perdoa, e aí tudo que está na Bíblia começa a acontecer na minha vida. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Que haja um pinguinho de transformação em você hoje. Que você hoje possa sair daqui buscando mais as coisas que são do alto. Buscando mais a presença de Deus, pedindo para que Ele limpe a sua casa. Pedindo para que Ele limpe a sua vida. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar. Eu quero te louvar nesta manhã. Engrandecer, ó Deus, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Senhor,
que nós possamos ser limpos. Possamos ser limpos, ó Deus, pela Tua palavra. O Senhor disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Limpa-nos, ó Deus, transforma-nos, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor use as nossas vidas na oração e crendo que o Senhor faz. Dê-nos oportunidades, ó Deus, para fazermos a Tua obra, conforme nós estamos ligados no trono da graça. Pai, que nós possamos ser perdoadores de verdade, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, dê-nos uma semana abençoada. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo hoje e sempre. Todos digam amém.